Tema de muitas pesquisas na área da educação matemática, o nosso assunto hoje é regra da cadeia. Vem comigo! A regra da cadeia é um conteúdo de derivadas que os alunos do cálculo diferencial e integral apresentam muitas dúvidas. Hoje, nós vamos apresentar um jeito interessante e diferente de calcular derivadas utilizando a regra da cadeia. Bom, a primeira pergunta que surge é: para que serve a regra da cadeia? A regra da cadeia é utilizada para calcular derivadas de funções compostas, ou seja, imagina wx igual a f composta com g de x. A expressão para o cálculo dessa derivada é dada por wx igual a f' composta com g de x vezes a derivada de g de x. Para que a gente possa compreender melhor, nós vamos colocar a função f de azul e a função g de vermelho. E ainda, entender essa função f como sendo a função de fora e a função g como sendo a função de dentro. Dessa forma, eu posso entender essa derivada como sendo a derivada de w seria a derivada da função de fora aplicada na função de dentro vezes a derivada da de dentro. É muito fácil encontrar vídeos no YouTube que trabalham as derivadas de função compostas, ou seja, o uso da regra da cadeia, utilizando essa expressão. Nós vamos aqui fazer algo um pouco diferente e vamos entender isso a partir de dois exemplos. Para isso, é importante a gente ver, ou em alguns livros ou na própria internet, uma tabela contendo derivadas de funções que nós vamos chamar aqui de funções simples, ou seja, funções na variável x, mas que não são funções compostas. Aqui eu tenho uma tabela encontrada no site do reidaderivada.com que eu indico que vocês acessem, que tem lá muito material interessante. Então, por exemplo, nós temos aqui que a derivada de x elevado a n é nx elevado a n menos 1. Por exemplo, a derivada da função cosseno de x é menos seno de x e assim sucessivamente. Vamos agora para os nossos exemplos. No primeiro exemplo, nós queremos encontrar a derivada da função wx igual a cosseno de x ao cubo menos 2x ao quadrado. Observe que essa função ela não é cosseno de x, ela é cosseno de x ao cubo menos 2x ao quadrado. Então, nós temos aqui a composta de duas funções, a função cosseno e a função x ao cubo menos 2x ao quadrado. E é essa função que nós queremos calcular a derivada. Para compreendermos melhor, nós vamos fazer o seguinte: se eu retiro de dentro da função cosseno x ao cubo menos 2x ao quadrado, nós teríamos algo do tipo cosseno de parênteses, que nós vamos colocar dentro desse parênteses uma figura geométrica qualquer e eu vou colocar aqui um quadradinho. Então imagine que nós queremos derivar agora a derivada do cosseno de quadradinho. Se o quadradinho representasse x, nós teríamos que a derivada do cosseno do quadradinho seria menos seno de quadradinho. Isso porque a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Agora, nós vamos acrescentar a essa derivada menos seno de quadradinho a derivada desse quadradinho. Então, nossa função que vai representar a derivada vai ser menos seno de quadradinho vezes quadradinho linha, ou seja, vezes a derivada do quadradinho. Observe que quem está fazendo o papel do quadradinho é a função x ao cubo menos 2x ao quadrado, e nós precisamos calcular essa derivada. Mas a derivada dessa função é 3x ao quadrado menos 4x. Se nós juntarmos tudo e colocar na expressão menos seno de quadradinho vezes a derivada do quadradinho, nós teremos que a derivada da função cosseno de x ao cubo menos 2x ao quadrado será menos seno do quadradinho, ou seja, x ao cubo menos 2x ao quadrado, vezes a derivada de 3x ao quadrado menos 4x. Vejamos outro exemplo. Imagine que agora nós queiramos derivar a função wx igual ao ln de cosseno de x. Mais uma vez, nós temos aqui uma função composta, a função ln composta com a função cosseno de x.
Nas tabelas de derivadas, nós sabemos calcular a derivada por tabela da função ln de x. Então, o que eu vou fazer aqui? Retirar de dentro desse parênteses a função cosseno. E aí nós teríamos ln de parênteses. Mais uma vez, nós vamos colocar dentro do parênteses o nosso quadradinho. Nesse caso, nós sabemos que a derivada do ln de x é 1 sobre x. E aí, a derivada do ln de quadradinho será 1 sobre quadradinho. Só que nesse caso, nós vamos acrescentar na frente dessa derivada a derivada do quadradinho, assim como nós fizemos no outro exemplo. Dessa forma, como o quadradinho representa a função cosseno de x, nós sabemos que a sua derivada é menos seno de x. Se nós substituirmos tudo na expressão de w', nós teremos que a derivada do ln de cosseno de x vai ser 1 sobre cosseno de x, vezes a derivada do quadradinho, que era menos seno de x, e se nós simplificarmos essa expressão, nós temos que menos seno de x sobre cosseno de x é igual a menos tangente de x. É isso aí, obrigado.